François Simon Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço. Despenho-me, caio, morro, acuda-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber e ter vergonha e desgosto de tudo. O espírito relata uma série de situações, e ele tinha acostumado a beber, ter desgosto e vergonha de tudo aquilo que ele passara, principalmente a fome, a miséria, algum conjunto de sofrimentos que ele chegou na velhice e ele deparou com aquela situação. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quanto o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico. A vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo, não me conheceis, mas eu sofro tanto. Então, uma pessoa está mostrando aqui, no momento do suicídio, que ele pula de uma determinada altura para eliminar aquela vida, eliminar aquele momento de sofrimento, mas ele estava faltando tão pouco tempo para ele terminar as provas dele, a expiação dele, e ele sair vitorioso. Mas, naquele momento, ele toma uma atitude extrema, uma atitude que deixa sequelas, deixa marca em sua vida. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aí estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Então, a todo momento ele vê aquele momento que ele está despencando, ele vê o momento que ele vai bater nas pedras, que ele vai se despedaçar. Ele assiste, o tormento dele é assistir a sua morte. Assistir o momento que ele vai caminhando para o sofrimento. E aí ele pede ajuda, para que nas orações levem alívio a ele, leve alívio àquele espírito. O guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que tivera na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez, desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Quantas pessoas estão em sofrimento pelas ruas? Quantas pessoas estão caminhando vagamente à procura de um pedaço de pão? E às vezes, para saciar a fome ou para enganar a sensação de fome, optam pelo álcool. Para saírem daquele processo de tristeza, de angústia, de vergonha, de desespero, optam até por outras drogas mais fortes do que o álcool. Mas não vai tirar-lhe da realidade. Ele vai continuar naquele processo que acaba sendo um suicídio lento. E a nossa sociedade tem que começar a olhar para esses nossos irmãos com outros olhos. Ver o que nós podemos fazer, que tipo de ajuda nós podemos oferecer, que tipo de sentimento nós carregamos no nosso coração para que esses nossos irmãos possam ser beneficiados, possam ser ajudados, possam ser amparados. Para que não aconteça de ser mais uma mente irradiando dor e sofrimento no plano espiritual. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus, lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Então ele pede a Deus que lhe dê a graça de ajudá-lo a sair daquela situação, daquele momento de desespero,
aliviar o sofrimento, porque aquilo ali vai ser meritório para quem faz a oração e também para ele, que começa a despertar para uma nova realidade. Lembrando que ficar no plano espiritual em sofrimento extremo é até a tomada de consciência. Tomou consciência, liberta-se para novas etapas de aprendizado reparadores. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor, a embriaguez, o arrastara ao suicídio. Chamava François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, à rua de La Cordaille. Tinha 67 anos de idade. Fica o convite para reflexão. Mantenhamos-nos firmes das nossas provações, mantenhamos firmes da confiança em Deus, mantenhamos firmes da confiança na bondade daqueles que circulam em torno de nós, porque certamente teremos as ajudas necessárias ao processo de reparação de nós mesmos, para o processo de evolução, para o processo de crescimento espiritual. Nota: 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo. Horroriza-o a perspectiva da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta a angústia. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Então cada um vive o seu inferno. Aquele ali, o trauma dele parado no tempo foi o da queda. E aí, ele toma uma série de atitudes, ele fica reclamando, mas o que ele precisava é de prece. Como ele não conseguia fazer as preces, ele pedia a prece para o grupo, para que o ajudasse a se libertar daquela situação. E um detalhe importante, antigamente, nem missa póstuma fazia-se para essas pessoas. E no meio protestante não se faz nenhum culto, nenhuma oração por quem já morreu. Ficando assim a situação daquele espírito bem mais complicada. Pois são os próprios padecentes que nos vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Os espíritos vêm, contam a situação que eles estão, contam a situação que eles estão vivenciando, falam-nos do seu sofrimento, das suas dores, das suas angústias, eles mesmos nos mostrando a necessidade de nós tomarmos uma nova postura de vida, uma nova tomada de compreensão da vida após a morte, porque somente assim seremos e estaremos melhores do que somos, do que estamos. Trabalhemos, pois, para sermos melhores, trabalhemos, pois, para sermos bons e consigamos construir uma manhã de luz e de fraternidade ao longo da nossa vida. E o Kardec deixa claro ali, se eles vêm espontaneamente passar a mensagem, coisa que a gente nem estava pensando, e espíritos que a gente nem lembrava, então não é criação da nossa imaginação. Existe um fator externo, existe um espírito passando aquela informação pelos mecanismos apropriados à mediunidade da pessoa e as possibilidades do meio onde eles estão, porque toda comunicação mediúnica é resultado do espírito, do meio e do médium. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos envolva.